Olá, alunos e tutores, né? Sejam bem-vindos a mais essa aula, onde hoje nós vamos falar aí sobre planilhas eletrônicas, em específico aí o Excel, ok? Vocês vão ver aí uma ferramenta muito poderosa, muito utilizada, tá? Vocês vão ver aí por que ela é tão utilizada, é tão importante assim. Professor Fábio, quer dar um olá para nossos queridos alunos e tutores? Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos novamente. Hoje a gente vai estudar então sobre o Excel. Esperamos que vocês vejam o potencial que a gente vai ter nas mãos com essa ferramenta, que a gente vai ter uma infinidade de aplicações para realizar com essa ferramenta. Vamos começar aqui a nossa aula e hoje então vamos começar a falar aqui do Microsoft Office Excel 2007. Uma ferramenta aí que também faz parte do pacote Office, tá? É uma planilha eletrônica, ou seja, é um aplicativo utilizado para efetuar cálculos, ok? Aqui algumas ferramentas, alguns usos dessa ferramenta. Criação de tabelas, cálculos, que é a função principal do Excel, tá? Gráficos, ou seja, você pode estar efetuando os cálculos e estar inserindo gráficos, né? Já viram aquele ditado lá, né? Uma imagem vale por 1000 palavras, né? Então, você pode ter uma tabela gigantesca, onde você tem muita informação, muitos cálculos, né? Muitos dados, e você pode o quê? Gerar um gráfico em cima dessa tabela que você vai buscar as informações que mais interessam, ou seja, você dá uma olhada naquele gráfico, já tem ali uma base, né? Uma visão do todo da tabela. Muito utilizado isso aí por administradores, para tomadas de decisão. E ainda um outro exemplo aqui que nós citamos aqui, para banco de dados. Muitas empresas até baseiam, às vezes, o seu sistema de gerenciamento da empresa no Excel, tá? Ou seja, ela não é uma ferramenta simples, é uma ferramenta que é utilizada aí, às vezes, para até sistemas gerenciais, ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Formatos de arquivos do Excel. Lembra que nós falamos do Word lá? Né, os formatos de arquivo, também chamado de extensões de arquivo. DocX, lembra lá? Ou seja, você tem o nome do arquivo, ponto, a extensão ou o formato. Né? Por padrão, o Word 2007 é o DocX. Aí tem outras versões anteriores, que é o Doc. Assim como outras versões, como por exemplo, PDF. Né? Nós vamos ver ainda em outras aulas, outros formatos de arquivos, tá? Mas basicamente do Word e do Excel, os mais utilizados são esses. No caso do Excel, né, nós temos aqui, do Excel 2007, quando você salva esse arquivo, automaticamente é inserido aqui a extensão XLSX. Tá? Esse aí é o formato do arquivo do Excel 2007. Tá? Versões anteriores do Excel, 2003, 97, XP, tá? É o XLS. Mas indiferente se é XLSX ou se é XLS, você vai conseguir visualizar o arquivo normalmente. E temos aqui ainda um exemplo, né? No caso, se você for salvar, de repente, uma tabela, uma das opções, né, de você salvar é em PDF. Lembra lá que nós comentamos lá, né, que o PDF é um documento muito utilizado para estar sendo enviado, para transitar pela internet, está enviando, está recebendo, e também por medidas de segurança, porque a não ser que a pessoa tenha alguma ferramenta própria para isso, tá, o que não é tão comum, né, a pessoa não consegue fazer edições ou alterações neste documento. Ok? Vamos lá. Aplicações do Microsoft Office. Professor Fábio, eu tenho aqui alguns exemplos aqui, né, de aplicações, mas poderia comentar aí, fazer mais alguns comentários ou citações aí dessas aplicações, no que normalmente o Excel é utilizado? Claro que eu posso. Pessoal, então o Excel é uma ferramenta, como o professor Luiz acabou de comentar, que vai servir para a gente fazer cálculos, fazer tabelas, fazer planilhas, armazenar dados. Por exemplo, você tem um cadastro de clientes onde você tem, ou sejam eles alunos ou clientes mesmo de uma empresa, você tem nome, endereço, CPF, alguns outros dados. Você pode montar isso numa tabela. Então, todos os dados que você pode montar numa tabela, você pode estar utilizando o Excel para fazer esse tipo de armazenamento de dados. Então, outras coisas que você pode estar fazendo por exemplo, eu tenho um automóvel. Eu abasteço ele todo dia 1º do mês, eu quero saber qual que é a autonomia dele. Você pode fazer a operação, a conta, o cálculo,
de qual é a autonomia dele, ou seja, quantos quilômetros por litro ele faz, quanto de gasolina você gasta por mês, quanto é o custo desse teu automóvel, você pode estar fazendo esse cálculo todo utilizando o Excel, por exemplo. Você pode fazer como os professores fazem para fechar a nota de vocês. A gente coloca, então, na primeira coluna o nome de todos os alunos, depois na segunda a gente coloca a nota do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro, do quarto, e por último a gente calcula a média. Então a gente está fazendo todos esse armazenamento dessa informação e os cálculos da média e das notas de vocês, a gente utiliza o Excel. Por quê? Porque ele proporciona para a gente esse poder de fazer essas operações matemáticas. Eu vou fazer aqui na hora que a gente for começar a criar nessa tabela aqui, vamos usar aqui um exemplo parecido com esse. Só que você não vai criar uma tabela para os seus alunos, você vai criar uma tabela, no caso das tuas disciplinas, um controle seu, ok? Mas depois, quando nós começarmos a desenvolver nossa tabela aqui, a gente começa a ver isso daí. Primeiro de tudo, vamos ver aqui como fazer para iniciar o Excel, tá? Como você faz para abrir o Excel. Como nós vimos lá no Word, o caminho é quase que o mesmo, né? Você vai no botão Iniciar, todos os programas, Microsoft Office, aí o que vai mudar vai ser apenas essa parte aqui, onde você vai selecionar o Excel, ok? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui já. Deixa eu mudar aqui para... Olha lá. Iniciar todos os programas, Office e Excel. Deixa eu dar uma ajeitada na minha tela aqui. Ok, vai lá, abriu. Essa aí é a interface inicial aí do Excel. A interface é aí que você vai trabalhar, aí que você vai desenvolver aí as suas planilhas, né, suas tabelas, ok? Então vamos lá. Voltando então aqui para os nossos slides, né, vamos continuar dando uma olhada aqui. Aqui, nós temos aqui então a interface principal dela, onde aqui eu procurei explicar as funções de cada área dessa interface. Então nós temos aqui, como ela é bem parecida, né, uma boa parte dela é parecida com o Word, tá? Não vamos nos ater muito a ela, tá? Vamos fazer algumas explicações rápidas, aí depois nós vamos para a parte prática, daí diretamente lá no aplicativo. Temos aqui então o botão do Office, né, onde você tem aqui algumas funções, tais como imprimir, salvar, abrir, novo, tá? Aquela barra de ferramentas de acesso rápido, né, onde você pode estar ativando ou desativando uma ou outra funcionalidade através aqui dessa seta, né, ou seja, se clicar aqui, ele vai abrir um menu, né, onde você tem várias opções. Aí você pode estar ativando ou desativando, né, então isso aí facilita, agiliza o teu trabalho. Temos aqui a barra de fórmulas, tá? Que é essa barra aqui, ou seja, tudo que você digitar, ela vai aparecer aqui, tá? Então, tudo que você digitar em uma dessas células, na hora que está digitando, por exemplo, ali, ela vai estar aparecendo ali, tá? Vamos ver aí a utilidade dela na prática daqui a pouco. Faixa de opções, tá? Nós temos aqui a faixa de opções, ou também chamada de barra de menus, ok? Onde tem aqui, eu tenho basicamente todas as funcionalidades do Excel, tá? Essa barra que está sendo exibida aqui, é a barra que pertence aqui à guia, deixa eu apagar aqui, a guia início, né? Olha que deu uma olhada aqui, nós temos aqui a guia início. Mas além da guia início aqui, nós temos várias outras guias, inserir, layout de página e assim por diante, tá? Cada uma delas aí com as suas funcionalidades específicas. Temos aqui os botões de controle, né? Maximizar, minimizar, fechar. A área de trabalho da planilha, né, que é toda essa área aqui, é onde você vai estar digitando o seu trabalho, tá, o seu conteúdo. Deixa eu apagar aqui. Ainda tem aqui linhas e colunas, tá? Essa é a forma aqui de representar aqui um certo endereço de célula, por exemplo. O Excel ele trabalha aqui então com colunas que são representadas por letras A, B, C, D, E, enfim. Daqui a pouco eu vou passar um resumo aqui de quantas colunas e quantas linhas existem em apenas uma planilha. Vocês vão ver que é uma coisa gigantesca, ou seja, você consegue colocar muito conteúdo dentro de uma planilha. Temos ainda aqui as linhas, né, que são representadas por números, ok? Então, a interseção aqui de uma linha ou coluna formam aí um determinado endereço de célula, ok?
Posição da célula. É uma caixa de posição de célula aqui que ele mostra onde que a célula ativa está naquele momento. Por exemplo, aqui, nesse exemplo nosso, a célula ativa é o quê? É onde está o cursor naquele momento, onde está a célula que fica em destaque. No nosso exemplo aqui, ó, a minha célula ativa, né, que é essa daqui, tá? Ela está na posição A1, ou seja, ela está na coluna A, na linha 1, tá? Aí temos aqui botões de rolagem entre planilhas, né? Então pode ver que aqui, ó, quando você, normalmente ele já vem configurado dessa forma. Quando você abre um arquivo novo, ele automaticamente já abre com 3 planilhas, né? No caso aqui, identificadas por PRAM1, PRAM2 e PRAM3, ok? Mas nós vamos ver aí que dá para você mudar esses nomes, dá para você incluir mais planilhas, dá para você excluir planilhas, ok? Vamos ver como que faz isso também. O que mais nós temos aqui? Então, as guias de planilhas, né, que daí são os nomes das planilhas aqui, a quantidade de planilhas que você tem. Tá? A barra de status, que assim como eu comentei, né, lá no Word, ela fornece algumas informações automaticamente, como por exemplo, alguns valores, média, a soma, o maior, o menor. Você pode estar configurando isso, dependendo da tua necessidade, que é essa barra aqui embaixo aqui. Tá? Se você clicar com o botão direito ali, ele vai exibir um menu com várias opções, né, do que eu quero que seja exibido naquele momento. Tá? Ou seja, de repente você precisa saber o valor total, a soma de um intervalo de células. Não precisa você ir lá e fazer uma fórmula ou uma função ali que some aquilo. Não, basta você selecionar, você vai, a partir do momento que você selecionar, já vai ser exibido nessa barra de status, ok? O que mais nós temos aqui? Barras de rolagem, né? Nós temos a barra na horizontal e na vertical, tá? E temos aqui os botões de visualização, né? Esses botões de visualização servem para quê? Para você aumentar ou diminuir o zoom da sua planilha. De repente está muito pequeno aqui, né? A tela dele aqui para você visualizar, você pode estar aumentando o zoom dessa janela, ou seja, você não vai aumentar o tamanho da fonte, você vai aumentar simplesmente a visualização dela, ok? Já vamos ver aí, porque eu vou ter que aumentar o zoom aqui para que vocês consigam ter aí uma boa visualização, né, através da TV, ok? Muito bem. Então, basicamente, os itens principais da nossa tela inicial, da nossa janela, são esses daí, né? Esses são os que a gente mais utiliza, tá? Fazendo aqui, então, uma explicação sobre cada um desses itens. Os principais itens, né? A planilha, ok? Que são células organizadas em linhas e colunas. Então, toda aquela parte onde você vê ali os retângulos, consiste em uma planilha, né? Identificada lá embaixo, naquela parte que nós vimos ali, tá? Onde tem os nomes das planilhas, ok? Célula. Célula é cada um desses retângulos, né? Ou seja, é a interseção da linha, tá? E da coluna, tá? Onde ela se encontra, ali é chamado de célula. Então, lembrando lá, coluna A, linha 1. Então, aquela ali é uma célula. Coluna, sei lá, coluna F, linha 10, F10, é a minha célula na interseção entre essas colunas e linhas, ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Célula ativa. Então, você tem lá um conjunto de células na tua planilha, mas apenas uma dessas células vai estar ativa num determinado momento, tá? Apesar de você ter lá milhões de células, né, em uma planilha, apenas uma delas vai estar ativa num determinado momento, ok? Então, ou seja, ela é destacada por um formato diferente, tá? Deixa eu abrir aqui só para te representar essa informação. Então aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, nesse momento a minha célula ativa é essa célula aqui, ó. Ou seja, se eu for começar a digitar alguma coisa, é ali que ela vai inserir as informações, que está sendo aqui, ó, identificada pela coluna D, né? Inclusive ela fica em destaque lá o nome da coluna, tá? E linha 5, né? Então, ou seja, o endereço dessa minha célula aqui é D5, que inclusive ela é exibida aqui, ó, mostrada aqui, né, nessa caixa de endereço de células aqui, ok? Então essa aí para representar aí a nossa célula ativa.
Colunas. Uma planilha, ela tem um total, tá? Isso aí do 2007. Do Office 2003 ou dos anteriores, tá? Ela tem uma quantidade menor, bem menor de colunas e linhas, tá? No 2007, nós temos aqui, nas colunas, um total de 16.384 colunas. Ou seja, é coluna pra caramba, né? É muita coisa, tá? Então, que começa desde A, e daí ela vai incrementando, né, até completar 16.384 colunas, né, que são representadas por letras, ok? Linhas. Nós temos um total de 1.048.576 linhas, né? Ou seja, que são representadas por números, ok? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó, números, tá? Ou seja, se você for fazer aqui, se você multiplicar aqui 1.048.576 linhas por 16 mil e tantas colunas, né, isso aí vai dar aí alguns bilhões, né, eu imagino que bilhões. Professor Fábio, tem como fazer o cálculo para a gente saber mais ou menos quantos tem? Mas isso aí vai dar o total para você de células que você tem nessa planilha. Isso em apenas uma planilha. Se você tem 10 planilhas no documento, em cada uma delas você vai ter esse total aí de linhas e colunas, né? Então é uma coisa bastante espaçosa, né? Tem muito espaço para trabalhar. E endereço de célula é a indicação, né, onde a célula ativa está naquele momento. Ou que é a interseção entre a linha e a coluna, aquilo que nós vimos ali. A célula estava, né, a minha célula ativa no nosso exemplo ali, onde eu abri ali o aplicativo, estava lá na linha D, na coluna D, na linha 5, ok? Então esse aí é o endereço de célula. Vocês vão ver aí que é muito importante que nós vamos trabalhar com esses endereços de células, tá? Não é simplesmente para você saber aonde que está essa célula ativa, tá? Nós vamos utilizar aí quando nós formos trabalhar aí com fórmulas. Professor Fábio, daí chegou num valor aí? Cheguei no valor. 17.179.869.184 células. Nossa, olha, tá vendo só? É uma coisa gigantesca, né? É muita célula, né? Ou seja, dá para você trabalhar. É maior que o prêmio da Mega Sena, né? É maior que o prêmio da Mega Sena. Maior que o prêmio da Mega Sena. Isso em cada uma das células, né? Em cada uma das planilhas. Então é uma coisa gigantesca. Aqui esse slide mostra alguns exemplos aqui, onde eu tenho aqui A2, né? Ou seja, a célula ativa estaria, né, na coluna A, na linha 2. C8, a célula ativa estaria na coluna C, linha 8. E ela é sempre representada dessa forma, tá? Sempre primeiro a coluna e depois a linha, tá? Nunca o inverso, ok? Ou seja, nunca linha 2, coluna A, por exemplo. Algumas teclas de atalho, de movimentação, né, assim como nós vimos no Word lá, várias dessas teclas também funcionam da mesma forma aqui no Excel, e algumas de forma diferente. No caso da nossa tabela aqui, nós temos as setas, né, que vão movimentar o cursor, né, ou seja, a célula ativa para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Se você usar essas setas em conjunto com a tecla Ctrl, tá, ela vai estar mudando ou para a próxima célula que contém algum dado, ou para cima ou para baixo, tá? Então, por exemplo, eu tenho um determinado conteúdo lá na célula A5, tá? E tem um outro conteúdo na célula D5, tá? Ao invés de eu ir célula por célula até chegar na célula D5, eu posso usar a tecla Ctrl. Então, eu estou lá na célula A2, A5, pressiono o Ctrl, a seta para a direita, ele vai mudar automaticamente para a célula D5, ou seja, ele desconsidera todo o espaço que está em branco, todas as células que estão em branco e pula para o próximo que tem algum conteúdo. Tecla Home, né, então você está lá, de repente lá no meio lá da tua planilha, né, você quer ir lá para o começo da tua planilha, né, na primeira coluna, tá? Pressiona a tecla Home que ele vai automaticamente lá para a primeira coluna. Ctrl mais Home, né, ele vai lá para a primeira célula, que é a interseção da coluna A, linha 1. Ou seja, que é a primeira célula lá em cima, lá no começo da tua planilha. A tecla End ativa e desativa o modo End, ou seja, ela ativa ou não a forma que você pode se movimentar até o final da tua planilha ou não, tá? Isso aí ela ativa essa tecla End. Page Up, tá, move uma tela para cima, e Page Down, uma tela para baixo.
Tá? Assim como lá no Word, né, ela faz essa mesma função, aqui também. Ctrl PageUp, tá? Move para a planilha anterior, daí ela alterna entre as planilhas. Ctrl PageUp, uma planilha antes daquela que você está. Ctrl PageDown, uma planilha após aquela que você está naquele momento. Então, se você está na planilha 2, por exemplo, vai lá para a planilha 3. Bom, esses dois próximos slides aqui que nós vamos ver, tá? Criando uma nova pasta, né, e abrindo uma pasta de trabalho já existente. Então aqui vamos só dar uma comentada aqui, que é o que nós já vimos lá no Word. O procedimento é o mesmo. Botão do Office, né, daí você tem as opções lá, novo ou abrir. Né? Então novo vai abrir uma nova planilha. Abrir, ele vai abrir uma caixa de diálogo onde você vai selecionar o arquivo que já existe. Ok? Salvar como também é a mesma coisa do Word. Né? Botão do Office, você tem as opções salvar como, onde salvar como você vai utilizar, né, no caso, depois da primeira vez que você salvou, você vai utilizar para salvar o documento em uma nova pasta, ou com um novo nome, ou com um novo tipo de arquivo, um novo formato, ok? E salvar, né, ele já salva automaticamente, né, depois da primeira vez que você salvou, ele já salva direto, ele não abre nenhuma caixa de diálogo para você salvar. Aqui as janelas, né, né, que são geradas, né, então tem aqui as opções salvar, né, e salvar como, tá? Que daí vai abrir, no caso salvar como, vai abrir essa janela aqui. A função salvar, na verdade, se for a primeira vez que está salvando, ele vai abrir também essa caixa de diálogo aí, salvar como. Recortar e copiar. As funções delas são as mesmas do Word, tá? Mas você pode o quê? Selecionar uma determinada célula. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui alguma coisa aqui como, sei lá, vamos colocar um texto aqui. Texto. Se eu quero copiar esse texto, tá? Eu vou selecionar, né, cliquei em cima dele. Aí eu posso utilizar aqui, ó, as ferramentas aqui da área de transferência, né, que é recortar, copiar, tá? Ou então as teclas de atalho, né? Ctrl C, Ctrl V, tá? Então vamos lá, vamos copiar esse conteúdo aqui. Quero colar esse conteúdo aqui. Coloquei o cursor lá, né? E vou ou colar, usar aqui o atalho, né, o comando, ou então Ctrl V. Né? Ó, ele colou para mim lá. Se eu quero recortar, mesma coisa, eu vou dar um Ctrl X, ou a função recortar aqui, vou ver aonde eu quero colar, Ctrl C e Ctrl V. Ok? Aí eu posso estar copiando ou colando um determinado conteúdo. Tá? Então, o procedimento é o mesmo lá do Word. A diferença é que aqui ele vai copiar e recortar os conteúdos das células. Né? Ou seja, lá no Word você seleciona um determinado conteúdo, um determinado texto, por exemplo, uma imagem. Tá? Aqui você vai selecionar uma célula, né? O conteúdo de uma célula. Fazer essa movimentação, essa cópia ou recorte desse conteúdo. Ok? Então vamos lá. Comandos desfazer e repetir. Mesma coisa do Word lá, fiz alguma coisa errada, posso usar o comando desfazer, ele vai desfazer a ação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu recortei ela, eu acho que estava aqui, recortei e colei aqui. Ah, não, mas não era isso que eu queria fazer. Eu posso utilizar, então, aqui o comando, ó, né, o atalho, lá na barra de ferramentas de acesso rápido, eu posso estar utilizando ele para desfazer essa minha última ação, ou pressionar a tecla Ctrl Z, que também vai desfazer. Olha lá, ele voltou lá para onde ele estava anteriormente, ok? Uma curiosidade, uma informação aqui desses comandos colar e, repetir, desfazer e repetir, é o seguinte, quer ver? Conforme você vai fazendo as ações aqui, vamos fazer algumas ações aqui para aumentar ali a quantidade de ações aqui no nosso comando desfazer. É que não tem como, por exemplo, isso aqui eu quero que fique, isso eu quero que fique, isso eu quero que desfaça. Não. Ele vai desfazer tudo que foi feito até aquela ação ali. Tá? Então, por exemplo, eu quero que ele simplesmente desfaça a digitação de texto na célula E3. Tá? Ele vai desfazer isso daí, mas porém ele vai desfazer tudo que foi feito depois também. Tá? Então tem que prestar atenção nisso. Né? Olha lá, ele voltou lá para a célula onde eu nem tinha digitado ainda. Então ele vai desfazer todas essas ações. Muito bem, vamos lá, comando, né, daí aqui como você faz para acessar, né, como você acessa essas funcionalidades, né,
Com as teclas de atalho Ctrl Z você desfaz, com as teclas de atalho Ctrl Y você repete a última ação. Seleção de células, muito importante, tem bastante gente que se bate no começo, né? Se bate um pouco nessa seleção de células, ok? Vamos lá para a nossa planilha então, e vamos mostrar aqui como você faz para selecionar as células, ok? Para você selecionar apenas uma célula, basta você clicar naquela célula que você quer, né? Deixa eu colocar aqui de novo aqui um texto aqui para a gente, né, que é melhor de trabalhar. Por exemplo, eu quero selecionar essa célula texto. Cliquei em cima dela, pronto, está selecionada, ok? Deixa eu aumentar o zoom aqui dessa janela aqui, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Aí, acho que melhorou bastante, né? Ó, pode ver que eu utilizei aqui, ó, as ferramentas aqui de visualização. Eu aumentei o zoom aqui da minha guia aqui de visualizações, tá? Ou seja, eu não aumentei o tamanho do texto, aumentei simplesmente o tamanho da visualização. Muito bem. Se eu quero selecionar duas ou mais células de forma sequencial, então como é que eu vou fazer? Eu vou clicar na primeira célula que eu quero selecionar e vou arrastando, né, para cima ou dos lados, né, para a esquerda ou para a direita ou para baixo, tá? Ó, pode ver que ele vai mudando, a cor vai ficando um tom diferente. Ou seja, aqui eu tenho 8 células selecionadas e uma célula, e uma delas é a célula ativa, que é essa primeira célula aqui, que inclusive ela é exibida aqui em cima, aqui, ó, que é a célula E6, ok? Se eu quero fazer uma seleção aleatória, de repente você precisa aplicar algumas formatações de forma aleatória. Nessa célula, lá na outra que está lá na ponta, outra célula, tá? Ou seja, você não precisa ficar fazendo essa ação, essa formatação em cada uma delas, né? Você pode fazer o seguinte, você vai fazer uma seleção aleatória. Você vai selecionar, por exemplo, eu quero essa célula, aí eu quero aplicar alguma formatação também nessa célula aqui, tá? Opa, peraí que meu mouse aqui deu... só um minutinho, meu mouse aqui deu pau no meu mouse aqui, eu acho que ele está meio com mau contato. E olha só o que aconteceu ali. Vamos mudar aqui. Aí. Tá, pessoalmente aqui está reconhecendo, aí agora foi. Muito bem. Normal, pessoal, esses probleminhas de vez em quando. Então, foi lá, selecionei essa célula, quero selecionar essa outra célula aqui, eu vou pressionar a tecla Ctrl, né, e vou clicar naquela célula que eu quero selecionar. Pronto, já estou com 2 células selecionadas. Inclusive, pode ver que ela está exibindo para mim aqui, ó, em quais linhas e quais colunas. Quero selecionar também essa célula aqui, ok? Então eu vou selecionando conforme a minha necessidade. Se eu quero fazer uma seleção aleatória, mas dentro dessa seleção aleatória tem uma sequência. Então eu vou, mesma coisa, pressiono a tecla Ctrl e seleciono, por exemplo, essa sequência aqui, né? Ou seja, qualquer ação que eu aplicar aqui, tá? Formatação, margens, bordas, né? Ele vai aplicar em todas essas células aqui simultaneamente, ok? Seleção, de novo, rapaz, olha aí, seleção de linhas e colunas. Como que eu faço para selecionar, de repente, uma coluna inteira? Eu não vou precisar clicar na primeira célula e ir arrastando até lá o final, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, em cima do nome da minha coluna, por exemplo, que é a coluna E, eu vou clicar em cima do nome da coluna ali da letra E, tá? Se eu quero selecionar uma linha, eu vou lá e clico em cima do número que corresponde àquela linha que eu quero selecionar, tá? Se eu quero selecionar os dois, assim como eu faço na seleção de células aleatórias, tá? Eu vou pressionar a tecla Ctrl, né? Selecionei a linha, pressiono a tecla Ctrl, vou lá e clico na coluna. Ou seja, agora eu estou com a linha e a coluna selecionada. Qualquer formatação que eu venha aplicar aqui, ela vai aplicar em toda essa linha e essa coluna, tá? Se eu quero selecionar mais de uma coluna, mesma coisa, eu clico na primeira coluna e vou arrastando até a coluna que eu desejo selecionar. Para a linha, mesma coisa, clico na primeira linha e vou arrastando até a linha que eu quero selecionar, ok? Isso no caso, se eu for selecionar mais de uma linha ou mais de uma coluna, ok? Então, seleção de células, basicamente, são essas células. Ah, sim, faltou uma aqui ainda, toda a planilha. Para eu selecionar toda a planilha, tá? Não precisa eu clicar na primeira coluna e arrastar isso aí até o final, não. Eu tenho aqui, ó, bem na interseção aqui entre deixa eu ir lá para a primeira
aqui ó, entre a coluna A e a linha 1, tá? Eu tenho aqui um retângulo. Esse retângulo seleciona toda a minha planilha. Tá? Qualquer aplicação, qualquer formatação que eu venha aplicar aqui, ela vai aplicar em toda a minha planilha. Ok? Então vamos lá, continuando aqui. Como que eu faço para inserir dados? Muito simples. Eu vou simplesmente digitar. Por exemplo, eu quero digitar, colocar algum conteúdo nessa célula B2. Tá? Vou começar a digitar ali. Aliás, vamos fazer o seguinte, eu já vou começar a trabalhar, deixa eu diminuir um pouquinho aqui a visualização, já vou começar a trabalhar aqui com a nossa planilha, tá? De exemplo aqui, nossa planilha de modelo. Vou começar lá na linha A2, tá? A nossa planilha vai ser, como eu falei, né, vai ser um controle de notas do aluno, das disciplinas do aluno por bimestre, tá? Na primeira linha, então, eu vou colocar lá notas, ok? Que é o nome da minha tabela, tá? O nome da minha coluna. Aí depois eu vou colocar disciplinas, né, que é onde eu vou colocar essas disciplinas, ok? Depois eu venho lá com primeiro bimestre, ok? Aqui uma observação interessante. Existem algumas informações, tá, que você pode estar copiando, tá? Ele tem aqui chamado de alça de preenchimento, ok? Que dependendo dessa informação, ele vai fazer um preenchimento automático para você. Por exemplo, eu vou colocar aqui essa célula primeiro bimestre, na outra tem que colocar segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Não precisa, como é com números, que eu vou mudar de primeiro, segundo, terceiro, não precisa eu estar digitando isso em cada uma das células. Eu posso fazer o seguinte, aqui, ó, deixa eu ver como é que está aparecendo. Deixa eu aumentar aqui o zoom aqui para que fique melhor a visualização. Aqui. Daqui. Ok. Deixa eu diminuir só um pouquinho para pegar as 4 ali. Aí. Ó, aqui, bem no canto inferior direito da célula, tá, eu tenho aqui uma espécie de um quadradinho, tá, que é chamado de alça de preenchimento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar o ponteiro do mouse nessa alça, pode ver que ele vai mudar o formato. Olha lá. Ó. Na hora que ele mudar o formato, tá? Opa, olha lá. Para esse sinal de mais ali, eu posso fazer o seguinte, eu vou começar a copiar, tá? Eu vou arrastar. Olha lá, pode ver que ele, embaixo ele vai mostrando ali o segundo, tá? E vou copiar, do segundo e quarto bimestre. Olha lá, pode ver, ó, ele fez o quê? Ele preencheu automaticamente, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Tá? Olha lá, ele preencheu automaticamente para mim, ou seja, não precisou eu ficar digitando para cada uma das células. Né? A mesma coisa para números, por exemplo. Deixa eu citar rapidinho aqui, digamos que eu queira fazer de 1 a 100. Eu preciso fazer o seguinte apenas, digito na primeira célula o número 1, na segunda o número 2. Tá, o que eu vou fazer daí? Eu vou selecionar essas duas células, pode ver que aqui ó, no canto inferior direito da seleção, está lá aquele quadradinho lá que corresponde à minha alça de preenchimento. Vou clicar ali e vou começar a arrastar, olha lá, quer ver? Ele vai aumentando, fazer até o 29 aqui. Ó, pode ver que ele fez tudo automaticamente, ou seja, não precisou eu ir lá e ficar digitando 1 a 1. Né? Quando você vai fazer ali de 2, 3, 4, 5, aí tudo bem. Mas digamos que você pegue uma sequência aí de, sei lá, 1000 números, você vai ficar digitando de 1 até 1000 ali, não precisa. Faz isso. 1, 2, seleciona e arrasta até o 1000. Ok? Muito bem, voltando aqui para a nossa planilha então. Vamos lá, disciplinas. Vamos ver aqui algumas disciplinas aqui. Opa, deixa eu... Português. Deixa eu diminuir aqui. Português. Cadê aqui? Matemática. Opa, matemática. Química. Física. Geografia. Tá? Vamos fazer um controle dessas 5 disciplinas nossas aqui. Tá? E daí já vou usando isso aqui também depois para fazer as formatações e fazer as nossas fórmulas. Ok? As nossas funções. Muito bem. Então, para você digitar, para você inserir dado, basicamente é isso. Clica na célula, tá? Ele vai digitar, ele vai inserir para você lá a informação. Note também o seguinte, que conforme você vai digitando aqui, ó, ele vai mostrando aqui na barra de fórmulas. Tá? Então, tudo que você digita, ele vai mostrando aqui para você. Ok? Muito bem, digitei ali a informação, mas está errado, eu quero mudar alguma coisa aqui.
né? Por exemplo, geografia, sei lá, eu quero mudar aqui. Vamos dizer que eu digitei errado. Digitei geografia, digamos. Tá? Tá errado, eu tenho que alterar isso daqui. Como que eu vou fazer? Eu vou posicionar, vou selecionar a célula que eu quero editar, ok? Aí eu posso fazer o seguinte para editar essa célula. Se eu simplesmente vier aqui e digitar o A, por exemplo, aqui para corrigir, ó, ele vai apagar o conteúdo que estava antes. Opa, não é isso. O que eu faço mesmo fiz uma ação errada? Ctrl Z, né? Ele volta ao que era antes, ok? Como que eu vou fazer então? Eu quero editar essa célula, eu não quero mudar o que está ali. Eu posso dar 2 cliques ali naquela célula, ó, ele vai ativar a edição, aí eu vou lá e digito o A, ou então eu posso fazer o seguinte também. Seleciono a célula, vou lá na barra de fórmulas e clico na barra de fórmulas, tá? Que ela também vai ativar a edição. Pronto, alterei lá, ok, então beleza. O que eu quero basicamente é isso daí. E também a tecla F2 também ativa ou desativa a edição dessa célula. Então, por exemplo, de novo meu mouse. Professor Fábio, aceita o mouse de presente para a próxima aula, ok? Acho que o pessoal lá que está assistindo a aula vai te mandar uns 2 ou 3. Tomara, puxa vida, olha só. O problema aqui é problema do Osmar Contato. Olha aí. Bom, vamos tentar fazer aqui no... Aí, voltou. Ah, danado. Muito bem. Vamos lá. Eu posso também usar, então, para ativar a edição da minha célula, que eu posso usar a tecla F2, que é a tecla de atalho. Então, selecionei lá a célula que eu quero alterar, pressionei a tecla F2, ó, ativou a edição da célula, ok? É mais rápido ainda, né, do que você ir com o mouse lá e, né, para selecionar. Então, quando você está trabalhando ali na pressa do dia a dia ali, tá? Texto repetido. Opa, deixa eu apagar aqui. Ó, o Excel oferece para você também uma funcionalidade que ele faz o seguinte: se a determinada palavra já existe naquela linha, naquela coluna, ele faz o seguinte, ele repete. Quando você vai lá e digita a primeira letra, tá? Vamos dizer, por exemplo, aqui português. Olha lá, se eu digitar o P, ele automaticamente já exibe para mim ali que aquela palavra já tem. Então, de repente, eu quero usar de novo aquela palavra, não preciso digitar ela até o final. Não, eu posso só dar um Enter aqui que ele ativa. Ah, mas não é isso que eu quero, ele começa com P, mas não é isso. Aí eu pego e dou um ESC aqui, tá? E daí eu vou começar a digitar. Opa, desculpa, ESC não, dou uma tecla Backspace, né, aquela de retrocesso, e daí eu começo a digitar a palavra correta, a palavra que eu quero, ok? Então, esse aí também é o autocompletar, que é chamado, ok? Muito bem, formatação de células. Tá? Vamos dar uma passada aqui nas formatações de células, daí a gente parte lá para a planilha, né, para a gente ir fazendo na prática ali. Deixa eu dar uma explicada aqui no nosso slide. O que eu tenho aqui? Se você reparar isso daqui, ela já parece meio que familiar, você já viu isso, né? Já, muitas desses comandos que nós estamos vendo aqui nessa barra de funções, aqui, nessa barra de menus, você já viu lá no Word, tá? Tem lá, por exemplo, aqui ó, a parte de formatação de fonte, né? Aqui em alinhamento também nós temos aqui mais algumas funções que também tem lá no Word, ok? Então, ela está onde? Deixa eu apagar aqui. Ela está onde essa barra de esse menu? Ela está lá na guia início, que é aquela primeira guia ali quando você abre o Excel, né? Está aqui a danadinha aqui, ok? Então, essas ferramentas de formatação normalmente ficam nessa guia. Vamos para o próximo slide aqui. Os próximos slides aqui, eles mostram as caixas de diálogo que são exibidas para a formatação de texto. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na nossa barra, na barra de ferramentas, que é o seguinte aqui. Aqui eu tenho vários comandos, ok? Mas de repente tem algum comando que eu precise, mas que não está aqui. Tá? Então, por exemplo, esse grupo aqui, ó, fonte, tá? Ele tem aqui vários comandos, mas de repente desses comandos tem algum que eu não... que eu preciso que não está aqui, tá? Ou então, quando esse grupo, ele possui aqui, ó, no cantinho inferior dele, aqui uma seta que aponta para baixo. Isso quer dizer o quê? Que além daqueles comandos que eu tenho ali, eu tenho outros comandos, né? Então, por exemplo, aqui da nossa guia início. Se eu clicar, deixa eu voltar lá para a nossa planilha,
tá? Deixa eu voltar lá, aqui. Se eu clicar nessa seta, ok, que está apontando para baixo ali, ele vai abrir para mim uma caixa de diálogo, tá? Olha lá, abriu a caixa de diálogo. Isso quer dizer o quê? Que além do que eu tenho aqui nessa, né, aqui na minha barra de menus aqui, de ferramentas, eu tenho ainda mais coisas, né? Então aqui daí eu vou ter aqui, ó, fonte, o tipo de fonte, né, o estilo da fonte, tamanho, se é sublinhado, se eu quero taxado, sobrescrito, escrito, enfim, tem uma grande variedade aqui de outras opções de formatação, ok? Então aqui nos slides, né, por exemplo, se eu clicar aqui nessa setinha aqui, isso quer dizer que eu tenho mais coisa além daquilo ali, né? Aí nos próximos slides aqui eu estou mostrando cada uma das telas, cada uma das guias correspondentes às funções de formatação de células. Eu tenho aqui, ó, nessa aqui, número, né, formatações de número, eu tenho aqui alinhamento, tá? Eu tenho fonte, aí eu tenho aqui borda, preenchimento, proteção, tá? Basicamente eu tenho essas guias aí com várias funções que eu posso estar aplicando na minha planilha, ok? Já vamos trabalhar ali na prática ali essas formatações, tá? Então essa aí para você saber aonde que você acessa, e daqui a pouco vamos ver aí como você faz para usar essas opções. Tá, antes de continuar aqui em inserir planilha, então eu já vou fazer o seguinte, já vou aplicar aqui algumas formatações na nossa tabela aqui, tá? Tá. A nossa planilha aqui, além dessas colunas aqui, nós vamos colocar também aqui um total, tá? Que esse total vai fazer o quê? Ele vai somar o total das minhas notas daquela disciplina. E aqui uma coluna chamada... Opa! Olha aqui, esse cabo aqui está me atrapalhando. Uma coluna chamada média, tá? Que vai fazer a média da minha disciplina. Então vamos lá. De novo. Vamos lá. Aplicando aqui então algumas formatações. Primeiro de tudo, ó, veja que notas... ela está lá na primeira coluna, mas eu quero que essa nota ela fique centralizada em toda a minha planilha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar o alinhamento. Veja que aqui ó, eu tenho alguns tipos de alinhamento, como alinhamento à esquerda, centralizado, alinhamento à direita. Essas daqui elas vão fazer o alinhamento do meu texto apenas naquela célula. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o centralizado, ele vai centralizar notas apenas nas células. Mas não, o que eu quero é em todo esse espaço aqui, tá? Em todas as células. Para isso existe uma função chamada mesclagem de células, tá? Ou seja, eu vou pegar todas essas células e vou fazer como se fosse uma só. Ele vai juntar todas essas células como se fosse uma só. Como que eu faço isso? Eu seleciono, né, todas as células, ok? E vou aqui ó, nesse botão que é mesclagem, ok? Selecionei mesclagem, olha aí o que aconteceu. Ele ficou lá como se fosse uma célula só, porém, né, ele está pegando aqui quantas células? 1, 2, 3, 4, 7 células. Né? Aí sim eu posso movimentar meu texto aqui, no caso aqui, por exemplo, centralizar. Ótimo. O nome da minha planilha já está centralizada, da minha tabela. Disciplina, primeiro bimestre, segundo bimestre, tá, isso daqui. O que eu posso fazer aqui? Bom, cada um tem que ficar na sua célula, eu não preciso fazer mesclagem nenhuma. Mas eu quero que centralize esse conteúdo. Vou lá no botão centralizar. Beleza, centralizou. Os demais conteúdos aqui eu vou deixar do jeito que está. Tá? Vou deixar eles alinhados à esquerda. Muito bem. Está começando a tomar forma a nossa planilha. Agora o que eu quero fazer? Apesar de que você está vendo ali ó, várias linhas aqui, né, várias linhas na horizontal e na vertical aqui. Tá? Isso aqui é apenas para você se situar da linha e da coluna. Tá? Na hora de imprimir, isso aqui não vai ser impresso. Inclusive, se você pedir para visualizar a impressão, não vai ser mostrado essas linhas. Apesar de que tem uma função lá que às vezes você pode usar para que imprima essas linhas também, tá? Que são chamadas de linhas de grading. Né? Mas no nosso caso, nós não vamos fazer. Então, o que eu preciso fazer aqui para que seja mostrado, para que seja exibido essas bordas? Eu vou colocar borda, certo? Vou fazer o que lá? Vou selecionar toda a minha planilha. Vou aqui ó, na opção, tá? Aqui na opção bordas, né, lá, ó, tá? Aqui na opção bordas eu tenho uma variedade de opções aqui, ok? Mas digamos que aqui também não tem o que eu quero. Eu tenho aqui então ó, mais bordas. O que vai acontecer? Olha, vai abrir para mim uma janela, né, aquela janela de formatação de células na guia borda, onde aqui eu tenho uma grande variedade de bordas. Muito bem, vamos colocar aqui então alguns tipos de bordas na nossa planilha. Eu quero que
ao redor, o contorno dessa borda, seja essa borda de linha dupla, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a borda de linha dupla, contorno. Então o contorno da minha planilha vai ser, da minha tabela vai ser essa. E no meio, entre as linhas, né, linhas e colunas ali, tá? Eu quero que seja esse estilo de borda aqui um pouquinho mais espesso, né? Porém uma borda só. Aí eu clico aqui, ó, a parte interna, eu quero que seja, tá, esse tipo aí. Se eu quero mudar, de repente, a cor dessa borda, também posso mudar aqui, ó. Vamos lá, vou selecionar aqui, tá? Eu quero que coloque ela em verde. Aí eu vou lá, coloco, prontinho, mudou para verde, ok? Aí eu vou aplicar isso, olha lá, né? E o contorno dela está linha dupla e as linhas internas estão verde, tá? Vamos ver o que nós temos aqui de formatação. Então, eu quero formatar o texto. Aqui em notas, eu quero mudar o estilo, o tipo dessa fonte. Então, vamos lá, vamos colocar esse formato aqui. Eu seleciono o formato, eu quero um tamanho maior um pouquinho, tamanho 14. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma cor de fundo das células. Né? Eu posso estar usando esse cor de fundo aqui, ó, através dessa cor de preenchimento, ok? Aqui no grupo fonte, né? Olha lá, eu posso, conforme eu vou passando o cursor em cima das coisas, ele vai mudando para mim, tá? Ou então também lá, através lá da janela, né, da guia preenchimento. Tá? Mas no caso eu tenho aqui a cor que eu quero, cliquei na cor que eu quero, pronto, está formatado também o cabeçalho ali da minha tabela, ok? Basicamente, então, a formatação que eu vou usar aqui nesse momento vai ser essa. Ah, tá, você quer colocar uma cor aqui também? Tudo bem, então vamos colocar uma cor aqui. Vamos mudar a cor aqui, vamos fazer uma coisa bem carnaval aqui, né, para ficar troço, tá? Lógico, né, você não vai estar montando uma planilha, né, cheia de coisas, de frufru desse jeito, né, mas isso aí para mostrar para você como você faz para acessar as suas funcionalidades aí, como você pode estar mudando ou implementando algumas funções, algumas funcionalidades, ok? Algumas formatações, melhor dizendo. Muito bem, então tá, minha tabela vai ser essa. Aí continuando aqui com os nossos slides. Inserir planilha, tá? Eu posso inserir uma planilha. Aqui vai mostrar como você faz para inserir essa planilha, já vamos lá para a parte prática. Eu posso excluir uma planilha, tá? Quando a planilha tem algum conteúdo, ele vai te dar essa mensagem aí, ó, que aquela planilha tem algum conteúdo. Você tem certeza que você quer excluir essa planilha, né? Se você tiver certeza, manda excluir. Mas uma observação, você fez, nesse caso, uma ação errada, não era para ter excluído. Qual que é o problema aqui? O problema é que daí ele não vai ficar disponível lá no comando repetir, desfazer. Tá? Ou seja, você não vai conseguir recuperar essa planilha. A não ser que você feche o teu aplicativo, o teu documento, e não salve. Daí vai continuar lá. Compensação, você vai perder tudo que você fez. Né? Então, tome muito cuidado caso você for excluir uma planilha que tenha alguma informação. Renomear planilha. Também vamos ver aí como renomear uma planilha. Tá? Aqui nos slides mostra aqui bem passo a passo como você faz para renomear essa planilha. Então vamos lá. Mostrando aqui então na planilha, aqui no nosso programa, no nosso software. A primeira planilha aqui, por exemplo. Tá? Eu quero mudar o nome dela aqui, ó. Tá, plan 1, né? Então eu vou mudar o nome. Eu quero renomear ela para... sei lá, vamos colocar aqui, ó. Boletim. Boletim. Muito bem, professor Fábio. Boletim. Olha lá, ó, mudei o nome lá, tá? Eu acho que fica meio ruim a visualização ali, mas dá para ver ali, ó, no rodapé ali, que eu mudei o nome dessa planilha minha aqui. É boletim, ok? Aí tá, eu tenho mais duas planilhas aqui que estão em branco, né? Eu quero excluir essas duas, que não tem por que elas estarem ali no meu documento. Posso excluir. Vou lá, vou excluir a planilha 2. Então, clico o botão direito em cima da plan 2, vou lá na opção excluir, pronto, excluiu a planilha. Ela não deu nenhuma mensagem aqui avisando aqui, né, se eu tinha ou não certeza de excluir essa planilha. Por quê? Porque não tinha nenhum conteúdo nela. Mas vamos fazer aqui, vamos digitar um conteúdo aqui. Vamos colocar lá um texto, tá? Ó, pode ver que agora já tem um conteúdo. Agora, se eu pedir para ela excluir, ó, tá? Ela vai me dar uma mensagem aqui, ó, avisando que aquela planilha não está vazia, né? Confirma a exclusão? Confirma a exclusão. Pronto, excluí. Agora eu estou só com a minha lá. Diga, professor Fábio, tem uma dica aí, uma observação? Eu tenho uma dica para dar para vocês assim.
Toda vez que vocês estiverem fazendo alguma coisa no software ou no computador de vocês, que seja alguma coisa irreversível, como o caso desse de excluir a planilha, você sempre vai receber uma mensagem para confirmar se você realmente quer fazer isso ou se você não está certo disso, você pode cancelar. Então, nesse caso, vocês viram ali, a hora que o professor Luiz foi para excluir a planilha, ele perguntou, você deseja mesmo excluir essa planilha? Ele teve que dizer excluir ou cancelar. Se ele cancelasse, nada ia ser feito. Como ele clicou em excluir, com certeza agora para você recuperar essa planilha não vai ser fácil. E só mais um comentário, inclusive, para o pessoal aí que já está trabalhando no computador e já deve ter um pouquinho de experiência. A maioria das coisas que a gente está fazendo aqui, vocês viram que o Luiz está falando, usa o botão direito, que no botão direito tem essa opção. Então, se vocês estiverem numa situação onde vocês querem fazer alguma coisa, vocês não sabem nem de onde pesquisar, nem de onde começar, como que vou resolver esse problema, tentem sempre pelo botão direito. A hora que você clica com o botão direito em cima de uma célula, aparece um menu. Se você clica com o botão direito na linha, aparece outro menu. Se você clica com o botão direito em cima de por exemplo, da planilha lá embaixo, aparecem outras opções. Então, dependendo da situação onde você está, a maioria das soluções está no botão direito também. Bom, então, nós vimos aí, né, que tome muito cuidado aí, se caso você for excluir uma planilha aí, né, porque para você recuperar depois vai complicar. Muito bem, voltando então agora para a nossa planilha, tá, para o nosso programa lá, para o nosso aplicativo, tá, eu já comecei a fazer aqui o preenchimento da nossa tabela, ok? Vamos colocar aqui algumas notas, né, para a gente ter aqui Vamos fazer aqui em física. Química sempre fui bem, agora física eu sempre fui mal na escola. Ao contrário, o professor Fábio aqui, que é bacharel em física e mais não sei o que em física, né, professor? É. Então vamos lá. Vou me basear nas tuas notas, então, professor, porque as minhas são vergonhosas. Então vamos colocar lá 10 aqui, 9 aqui, 8,5 aqui. E vamos colocar... Não, 7 é muito pouco, né, professor? 9. É pouco. Ok? E aqui vamos colocar, sei lá, outra nota qualquer aqui em geografia aqui, ó. 9,5. Essa já não é minha 7, nota, não. 8. Opa, tô fazendo. Geografia eu nunca fui muito bem. Geografia eu gostava também. 7,8, vamos dizer aqui, ok? Pronto, preenchi lá as minhas notas. Fechou o bimestre, ok? Muito bem, por que eu fiz isso? Porque agora nós vamos começar a ver a parte de fórmulas, tá? Fórmula, o que é? Esse é um dos objetivos principais do Excel, né? Ao invés de você ficar simplesmente colocando texto e números lá, tá? A função principal dele, o que é? É calcular isso para você de forma automática, né? Isso que agiliza o nosso trabalho. Você pode começar com fórmulas, tá? Fórmula, o que é? É um cálculo que vai ser feito automaticamente. Então vamos lá para o nosso slide. Aqui no caso do exemplo que eu coloquei aqui, ó, tá? Eu tenho aqui o 5 mais 2 vezes 5, tá? Essa é uma fórmula. Mas uma observação, uma fórmula você sempre deve começar com o sinal de igual. Ok? Então aqui no nosso exemplo eu tenho igual, né, esse é o conteúdo que eu iria colocar dentro de uma fórmula, de uma célula, 5 mais 2 vezes 5. Ok? O resultado dessa fórmula aqui vai ser 15. Por quê? Porque ele segue as regras matemáticas. Ele faz primeiro multiplicação, divisão, soma e subtração. Então ele vai fazer o que primeiro aqui? Ele vai primeiro, deixa eu apagar aqui essa linha que eu sublinhei aqui. Ele vai primeiro multiplicar, certo? Ele vai primeiro fazer isso aqui, 2 vezes 5, né? Já, aqui quanto aos operadores, que a gente já vamos dar uma olhada. Tá? No caso aqui, ele está multiplicando. 2 vezes 5, 10. Mais 5, né? Então, mais 5, que ele vai totalizar 15. Tá? Ao contrário, né, que se ele fosse fazer direto, aqui seria 5 mais 2, 7 vezes 5 daria 35, né? Então tá. Isso aí só é observação aí que sempre inicia com o sinal de igual. Pode-se usar endereço da célula, ou seja, você não precisa usar valores fixos igual eu usei ali. Tá? Ali eu coloquei 5 mais 2 vezes, deixa eu dar uma olhada, vezes 5. Tá? Ao invés de eu usar esses valores fixos, eu posso usar valores que são correspondentes ao endereço da célula. Tá? Então, por exemplo, ali B1, ou seja, ele vai pegar o conteúdo que está na célula B1 e vai dividir por 10. Né? A vantagem qual que é? Que a hora que eu alterar o valor da célula B1, ele vai alterar o resultado final o resultado final desse cálculo. Ok? Aqui é uma observada aí, supondo que na célula B1 eu tenho o valor 40,
o resultado então vai ser 4. Se eu mudar o valor, por exemplo, para 30, o valor vai ser 3. Tá? Isso ele muda automaticamente para o usuário. Aqui os operadores aritméticos. Tá? Nós temos aqui então a representação, a soma, né, a adição. É igual ao que nós usamos no nosso dia a dia aí, na nossa escrita. Tá? A subtração, a mesma coisa, né, sinalzinho de menos. Agora já a multiplicação, tá, eu vou ter lá, a gente utiliza, né, o x, né, para o computador, tá, isso é independente para qualquer aplicativo, ele vai estar utilizando o asterisco, ok? Então ao invés de colocar o x, você coloca o asterisco. A divisão, a gente utiliza, né, o tracinho lá com os 2 pontinhos, em cima e embaixo, tá? Aqui para o Excel, ele vai ser a barra normal. Porcentagem, mesma coisa, então é porcentagem. Exponenciação, por exemplo, 2, aqui no nosso exemplo aqui, ó, né, seria 2, o conteúdo da célula B2 elevado a 2, por exemplo. Então, digamos que eu tenha lá 2 elevado a 2. Né? Para eu fazer esse cálculo no Excel, eu vou utilizar o acento circunflexo. Então, eu vou colocar 2, acento circunflexo, 2. Ele vai me dar o valor dessa exponenciação. Ok? Operadores relacionais. Isso aqui são operadores de comparação. Tá? Você utiliza para fazer comparações. Ok? Comparações. Eu tenho o sinal de igual. Eu tenho o sinal aqui de maior que. Eu tenho o sinal aqui de maior ou igual a. Eu tenho o sinal menor que, menor ou igual a. E o sinal de diferente. Isso aqui se você quer fazer a verificação, né, entre uma célula e outra. Né? Então, por exemplo, aqui, né, como que isso é representado. Ok? Deixa eu ir rapidinho lá para a nossa planilha, que o nosso tempo já está acabando. Depois eu tenho as funções, que são fórmulas já prontas por Excel. Okay? Você pode estar utilizando essas funções, né, que é como se você fizesse o cálculo através das fórmulas, né, ou seja, lá, por exemplo, somando determinadas células, né, mas já existe uma função que faz isso para você. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, como que é. Aqui na nossa planilha, então, o total. O que seria isso aqui? Seria a soma. Eu posso usar aqui, ó, por exemplo, igual, né, essa célula, mais essa, mais essa, mais essa célula aqui. O total vai ser 32, ok? Mas eu posso utilizar aqui, ó, a função soma. Então eu vou colocar lá igual, aí eu tenho aqui a função soma, né? Aí eu coloco os parâmetros, que é todo esse intervalo aqui, ó, da célula, da primeira célula, primeiro bimestre até o último. Pode ver que ele foi preenchendo para mim aqui, ó, né? Aí dou um Enter, pronto, ele somou, ok? Nas células de baixo aqui, ó, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a mesma aplicação, a mesma fórmula, porém ele só vai mudar a linha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso copiar esse conteúdo aqui, pronto. Olha lá, pode ver que aqui na barra de fórmulas vai mostrar para mim lá, ó, soma de B5, né, que é a coluna, e linha 5, até E5, que é a coluna e a linha. Tá? É só uma observação aqui que quando você utiliza o sinal de 2 pontos, tá? Isso aqui significa que ele vai fazer o cálculo até uma determinada célula. Tá? Se eu coloco ponto e vírgula, ele vai fazer E, né? Corresponde a E. Para que isso? Então, por exemplo, aqui, ó, na fórmula, aqui como que está? Ó, soma de B5, 2 pontos E5, ou seja, ele vai somar de B5 até E5. Se eu quero que ele some apenas B5 e a célula E5, o valor da célula E5, aí eu tiro esse ponto e vírgula dali, esses 2 pontos, né, desculpa, e coloco ponto e vírgula. Agora, olha, ele só está somando os 2 valores. Tá? Então você pode estar usando isso aí quando você não quer pegar o intervalo total. Muito bem, então aqui nós já usamos aqui uma função que é a chamada soma. Okay? Agora a média. Também existe uma função média, ou seja, eu poderia somar todo esse valor e depois dividir aqui por 4, tá? Mas não precisa. Aqui está fácil de fazer, mas digamos que seja um valor muito grande, são várias células, você pode utilizar a função média. Vamos lá, sinal de igual, aí eu começar a digitar lá, média, né, abre parênteses, né, sempre entre parênteses quando você usa a função,
Aí a média desse intervalo aqui, ó, que é o mesmo intervalo lá das notas que eu quero tirar a média. Ou seja, tenho ali o valor 8, ok? Então o que ele fez aqui? Ele internamente, ele está fazendo o seguinte, ele está somando todo esse intervalo aqui e está dividindo pela quantidade de células que eu selecionei. No caso aqui, aqui 4 células, ok? Então essa é a função média. Voltando aqui para os nossos slides aqui, ó. Aqui eu tenho a sintaxe das funções, tá? E depois eu tenho uma tabela descrevendo algumas dessas funções, tá? As mais comuns, as mais utilizadas. Ok, pessoal? Bom, nosso tempo, infelizmente, já expirou, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula aqui. Vocês viram que existe muita coisa além disso aí, né? Infelizmente o tempo é curto, tá? Mas eu quero lembrar vocês ainda, conforme eu tinha comentado na aula passada, tá? Aquele livro Terminologia Básica, tá? Ele também trata não só do Word, né? Mas tem também o Excel, tá? Se vocês puderem adquirir esse livro, ou de repente encontrar na biblioteca onde vocês estão atuando, né? Ou na comunidade, enfim, você pode fazer o seguinte: pega esse livro, ele tem bem passo a passo várias funcionalidades aqui.